No Brasil, nós mulheres ainda ganhamos menos que os homens, arcamos mais que eles com as tarefas domésticas e somos as maiores vítimas de assédio sexual e moral. Mas existem avanços e é preciso falar sobre eles. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação. Eu recebo hoje duas secretárias do Estado do Rio de Janeiro. A Heloísa Aguiar, à frente da pasta da mulher, Elo, aliás, mestranda aqui da FGV Comunicação, e a Fernanda Curdi, que está à frente do desenvolvimento econômico. Com a gente também está a Maria Carolina Medeiros, que é professora e pesquisadora aqui da FGV Comunicação. Meninas, bem-vindas! Obrigada, uma alegria estar aqui, retornando à casa que eu venho eventualmente como aluna. Isso aí, é minha colega, aliás. Colega de turma. E me orientando. Não é pouca vou puxar coisa, a sardinha aqui pro meu lado. E aliás, esqueci de dizer, né? Você que é integrante do Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino, que é vinculado à Secretaria da Mulher, certo? Exatamente. Ou seja, uma ação entre amigas, né? Mas a conversa vai ser boa, gente, prometo. A gente costuma começar a nossa conversa quebrando o gelo. Heloísa, quando você era criança e te perguntavam o que você quer ser quando crescer, o que você respondia? Vinha sempre professora, advogada ou psicóloga. Eram as três primeiras. Nunca pensei jamais em tempo algum assumir um cargo público. E você, Fernanda? Bom, eu queria ser médica. Sempre foi meu sonho. Mas fui mãe muito cedo, muito jovem, aos 17 anos, e acabei indo para a faculdade de Direito porque era o que me possibilitava na época de estudar à noite, trabalhar e cuidar do Gabriel. E ao longo do caminho me apaixonei pelo Direito e pela possibilidade de atuar na administração pública. E aí meu sonho acabou sendo realizado através do meu filho, que hoje é médico, né? O Gabriel fez medicina, é médico de família, e eu acabei sendo um pouco realizada aí na trajetória profissional dele. Que bacana, hein, Carol? Vai parecer demagogia, mas eu sempre quis ser professora. Sério? Sempre. Que barato. Sempre quis, até que eu tomei coragem pra fazer um mestrado e depois engrenar no doutorado, mas eu sempre quis ser professora. Sou publicitária de formação, mas sempre quis ser professora. A minha pergunta, gente, é porque ainda é muito comum quando a gente vai nos estudos e tal, as meninas seriam um pouco acanhadas, né, nesse sonho profissional. Eu acho que é algo que está mudando, mas a gente vê as meninas, por exemplo, em relação à matemática, aquelas carreiras STEM, né, como Sim. chamam, de ciências e tecnologia e por aí vai. Mas isso tem a ver, talvez, com aquela síndrome da impostora que muitas de nós ainda têm, né? O que você acha, Fernanda? Olha, eu tive muita síndrome de impostora, né? Na verdade, acho que a gente vai se auto-sabotando. E quando a gente vai alcançando, de repente, a chegada desses lugares de ocupar um espaço de poder, e aí que eu acho que isso grita mais, principalmente em cargos que são ocupados majoritariamente por homens. Mas o que eu acho que também vem mudando muito é que a gente sempre teve uma crença muito limitante de que as mulheres competem o tempo inteiro. No meu caso, eu consigo falar até de um lugar de muito privilégio, porque eu tenho Elo como uma super companheira e outras mulheres que compõem o governo e que me deram um super apoio. Mas óbvio que existe, óbvio que a gente se sente incapaz. Eu acho que um ponto também pra gente é que a gente tem que o tempo inteiro provar que a gente é competente, que a gente sabe fazer, né? Então eu acho que é um pouco isso. E é interessante que as mulheres ainda ocupam menos espaço da política. Quer dizer, a gente tem poucas mulheres governadoras, a gente teve uma presidente ou presidenta, né? Enfim. Mas é interessante que nesse secretariado, né, acho que no Rio de Janeiro, pelo menos, isso é bem evidente, não, Elo? Sim, é bem evidente e isso fortalece o nosso dia a dia, né? A Fernanda vem de uma pasta majoritariamente sempre ocupada por homens, desenvolvimento econômico, no estado do Rio de Janeiro. Então, a Fernanda é um exemplo disso, mas também é um exemplo dessa desconstrução. E aí eu acho que é uma sensibilidade não só do governador, não só uma sensibilidade do governador, mas tempos modernos. Eu acredito que essa gestão dele com um olhar mais arrojado, um olhar mais feminino, né, de colocar mulheres em pastas com orçamentos enormes, como saúde, como educação, administração penitenciária. A gente tem uma mulher que comanda todos os presídios do estado do Rio de Janeiro. Eu, secretária da Mulher, Fernanda no desenvolvimento econômico. Então, isso no Rio de Janeiro
fortalece a presença de mulheres como gestoras. Fora em autarquias, em outros institutos do próprio governo, a gente tem muitas mulheres à frente. Precisa ainda aumentar, sobretudo no legislativo. O Rio de Janeiro tem o pior índice de mulheres como vereadoras no último ano. Mas a gente precisa, eu acho que é um trabalho contínuo, mas a síndrome de impostora é fato, a gente vem com ela, mas a gente vai dominando e diminuindo, porque esse fato de estarmos juntas, né, e com mais 5, 6 secretárias, nos fortalece. Então, 3 anos depois de termos sido nomeadas, já tem um alívio, sabe? A gente sabe, e fora o time, né? A gente compôs com um time de mulheres, homens e mulheres, que eu acho que fortalece também, faz diminuir essa autocobrança. E de onde é que vem essa síndrome da impostora, Carol? Você que pesquisa a mulher, a representação da mulher na comunicação, na cultura, deve haver motivos históricos, obviamente, né? Porque a gente demorou mais a entrar no mercado de trabalho. Isso se a gente não chamar o trabalho doméstico de trabalho, porque deve ser chamado assim, mas ainda assim, o trabalho remunerado fora de casa e tal. É por aí? É total por aí, na verdade, as coisas elas não vêm de um vácuo, né? Elas se constroem historicamente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Quando a filósofa Simone de Beauvoir lança um livro que é, né, sucesso e referência até hoje, que é O Segundo Sexo, porque era assim que se falava das mulheres, ou a ideia de sexo frágil, né? Tudo isso é uma ideia construída e consolidada historicamente de que a mulher ela é um apêndice do homem, né? Até sem entrar em polêmicas religiosas, mas até na construção religiosa de que Eva vem da costela de Adão. Né? O que isso vai sedimentando? A mulher é um pedaço. E quando a gente pensa até assim, grandes cientistas da história, por exemplo, Charles Darwin, pai da teoria da evolução, ele dizia que a mulher era o homem que não deu certo. Por exemplo, e essas ideias elas eram amplamente difundidas, consolidadas, e quando a gente tem, por exemplo, o debate sobre o voto feminino, uma justificativa que era usada e aceita era: não, mas o cérebro da mulher não vai dar conta de processar a quantidade de informação necessária para votar, e muito menos ser votada, né? Então a gente tem essas ideias, inclusive consolidadas como teorias científicas ao longo da história. E aí você, com o tempo, vai entendendo que, assim, ora, as diferenças biológicas, elas existem, mas elas não são por si só, suficientes para explicar uma subordinação da mulher em relação ao homem. Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa construção histórica, ela vai passando de geração para geração. A gente vai tendo mais informação, a gente vai refutando determinadas teorias, mas a gente não rompe da noite pro dia, né? Então, essa ideia de que a mulher é inferior, ela é consolidada, né? No Brasil colônia, quando Portugal chega aqui, né, com a corte portuguesa em 1808, havia uma ideia de que as mulheres faziam parte de um grupo chamado sexus imbecilitus, do qual faziam parte as crianças e as pessoas com alguma questão mental. Ou seja, as mulheres não eram reconhecidas como seres, sujeitos, indivíduos completos. Então, quando essa ideia começa a mudar, você ainda tem muito legado negativo, né, que vai se consolidando nessa ideia de que a mulher é talhada para o lar, para o cuidado, para as tarefas domésticas, para a criação dos filhos, mas nunca para o espaço público. Então, quando a gente começa a ter as mulheres na administração pública, né, e votando, sendo votadas ou nomeadas, a gente consegue esse avanço, mas os estereótipos, eles continuam muitas vezes sendo perpetuados, como a ideia de que, assim, esse não é o lugar da mulher, né? Quando as mulheres se unem para participar da Constituinte de 1988, né? Já que você falou da representação das mulheres na política, vocês falaram. Esse movimento de união de mulheres fica conhecido como lobby do batom. Porque era uma maneira pejorativa de dizer: essas mulheres vêm pra cá, pra plenária, pra passar batom, pra se enfeitar, pra embelezar. Aí você tem uma mulher bonita, proeminente na política, só se fala da beleza dela. Ou da falta de beleza de determinadas deputadas, por exemplo. Então, o debate sempre por aí. Então, a síndrome da impostora, ela é, na verdade, algo construído pra gente continuar se sentindo inadequada nos espaços que, com muito esforço, passamos a ocupar. E sem aprofundar nesse mérito, mas
comentários a respeito das mulheres na política, a gente tem os diferentes extremos, digamos assim, do espectro, né? É uma coisa que independe, na verdade, de partido. Enfim, é uma coisa muito arraigada, sobretudo, enfim. Tem uma máxima que diz: entre a direita e a esquerda eu continuo sendo mulher. É meio isso, né? Meio isso. Agora, olha só, vamos falar do selo Empresa Amiga da Mulher. É algo que foi lançado pelo governo do estado e eu queria que você explicasse o que é isso, né? É um instrumento para estimular as empresas a adotarem determinadas políticas, é por aí? Eu começo e Fernandinha complementa. A gente teve a segunda versão do selo Empresa Amiga da Mulher, edição 2024, com a premiação em 2025. É uma lei estadual. Nós regulamentamos as duas secretarias, Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Mulher, e a gente certifica com bronze, prata ou ouro empresas que comprovadamente aplicam boas práticas relacionadas à política de gênero nas empresas. Cotas para mulheres em cargos de poder, divulgação, disseminação da informação relacionada à prevenção à violência contra a mulher. São 12 itens, 12 requisitos que eles deverão preencher e comprovar através de documentos, e a gente fez essa certificação fechando agora o mês de março. Então, a gente está muito feliz, né, Fernanda? Muito. Acho que você pode complementar em termos até econômicos, né, como isso é importante. Como a Elô falou, a primeira edição nós entregamos 32 certificados e nessa nova edição que nós realizamos, as entregas foram 64 empresas certificadas. Então a gente percebe um aumento e o interesse dessas empresas a participarem dessa certificação. E tem uma importância uma importância econômica também. A gente teve uma alteração de uma lei recente, que é a 14133 na lei de licitações. Quando a empresa tem algum certificado relacionado a possibilidades dentro as ações dentro das empresas que visam equidade de gênero, elas no critério de desempate, elas pontuam nos processos licitatórios. Do ponto de vista econômico, o selo é importantíssimo. E o que a gente pretende com o selo é que essas empresas reconhecidas reverberem suas práticas por todo o Estado. Esse reconhecimento coloca o Estado hoje no Estado com o maior número de empresas certificadas do nosso país. E as ações que a Secretaria da Mulher vem realizando, vem reverberando tanto que nós recebemos recentemente o município de Parauapebas, lá no Pará, né, querendo entender um pouco dos nossos processos, dos nossos projetos, né? E é isso que move o gestor público, né? É tirar o projeto do papel, ver ele na prática e ver ele de fato transformando a vida da população e no caso específico aqui das mulheres fluminenses. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês que se relaciona ao que vocês falaram já no início, Leila, de dados e números, né? Na verdade, são dados relacionados aos municípios, mas eu trouxe aqui de uma matéria do jornal Globo de janeiro desse ano, portanto, após as eleições municipais, né? E que eu acho que dá uma noção pra gente do cenário. Considerando as 26 capitais brasileiras, as mulheres, que são a maioria da população, ocupam apenas 26,37% dos postos de liderança no primeiro escalão em secretarias municipais, né, que não é o caso de vocês. Para as prefeituras, nas eleições de 2024, somente 2 mulheres foram eleitas. Tem até homem à frente da Secretaria da Mulher, no caso de Manaus, pelo menos nesse dado de janeiro de 25. Capitais como Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo têm menos de 25% de mulheres no primeiro escalão. E aí, a propósito do que a Fernanda está falando sobre o desenvolvimento econômico, né? Eu fico pensando assim, é claro que ter uma mulher à frente de uma secretaria importante como a que vocês duas ocupam, é claro que não garante, né, que vá se preocupar com as demandas mais específicas das mulheres, mas eu brinco que sem dúvida nenhuma é um primeiro passo, né? Porque a chance de uma mulher ocupando esse espaço ter esse olhar para as demandas mais específicas das mulheres é imensa. E eu tenho, né, um diálogo já antigo com a secretária Heloísa e gosto muito da abordagem de que, assim, jamais negligenciar os índices negativos, os índices que têm a ver com violência contra a mulher e tudo mais, jamais negligenciar, isso é um ponto de necessária atenção, né? Mas também pensar naquelas coisas que podem ajudar, inclusive, as mulheres a romperem com ciclos de violência, como a autonomia financeira.
né? Porque a mulher que tem que decidir entre ficar apanhando e comer e criar os filhos e romper com um casamento e não ter renda, essa mulher, na verdade, não tem opção. Não tem. Né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco nesse sentido, assim, a importância de vocês estarem à frente de 2 secretarias, né, como a da Mulher e de Desenvolvimento Econômico, mas pensando nessas especificidades que talvez se fossem homens no cargo, talvez, né, existem aliados, mas talvez se fossem homens nesses cargos não pensassem da maneira como vocês estão propondo. De novo, eu acho que no Rio de Janeiro, assim, a gente tem uma situação, não é o ideal, mas ela caminhou muito nos últimos 3 anos, né, 2 anos e meio, a gente está indo para 2 anos e meio de secretaria, a gente caminhou muito no sentido da igualdade de gênero. É claro que ainda somos minoria no primeiro escalão, mas é uma postura, né, do gestor máximo, que é o governador. Então, com essa postura afirmativa de colocar mulheres em pastas, criar a Secretaria da Mulher em pastas com orçamentos muito grandes, que sempre foram geridas, né, normalmente por homens, já mostra. Então, eu acho que isso, tanto numa empresa privada, quanto do prefeito do município, como do governador, né, e do presidente, eu acho que é um cargo que é muito importante. Criar secretarias das mulheres é o ponto número 1, é a nossa missão, tem sido a minha missão. E aí eu acredito que a gente vai mudar. Ainda tem muito que fazer, a gente sempre fala isso, né? Mas a gente tem galgado resultados concretos de 2023 para agora de 2025, dos 2 últimos anos das prefeituras com o primeiro ano da gestão municipal, né? Começamos 2025 com novos prefeitos e a gente tem um índice da criação de novas secretarias de mulheres, secretarias municipais. Então, através da criação, a gente chama de organismos públicos para as políticas das mulheres, que não necessariamente são secretarias. Podem ser coordenadorias, superintendências. O importante é que tenha um órgão para chamar de nosso. Claro que o mundo ideal é que seja uma secretaria municipal. E através da criação desse órgão específico, a gente tem certeza que a política pública da mulher vai ser pensada no município. Porque, de novo, a vida acontece nos municípios. Nós moramos no município do Rio de Janeiro, né? Nós somos do estado, mas a vida das mulheres, dos nossos filhos, das crianças acontecem nos municípios. Então, quem legisla o dia a dia são os prefeitos. Então, esse dado é muito concreto. A gente teve um aumento de quase 50% da criação de organismos que pensam e trabalham para as políticas públicas das mulheres. Mas é claro que o número no legislativo, nas câmaras de vereadores, de prefeitas, ainda é infinitamente menor para mulheres do que homens. Mais um caminho, que é o caminho que eu tenho perseguido até o final da minha gestão, é o incentivo e viabilizar para que os municípios tenham um organismo de políticas para as mulheres. E como é que você vê esse olhar feminino no desenvolvimento econômico, Fernanda? E me pergunto como é que fica isso num estado como o Rio de Janeiro, que tem, por exemplo, o setor de energia, que é muito importante, ainda é dominado por homens, né? Eu quero trazer um dado aqui para vocês. De janeiro a março, no estado do Rio de Janeiro, foram abertas mais de 22.638 empresas. E aí eu falei assim, quero abrir esse dado, quero entender esse dado, né? Então, em janeiro, nós tivemos 3.220 empresas abertas, lideradas por mulheres. Em fevereiro, 3.803 empresas. E em março, 3.235 empresas. E o que a gente faz na secretaria é orientar a política pública através dos dados que a gente tem. Para além do selo Empresa Amiga da Mulher, a gente também tem o Empreenda Mais Mulher, onde a gente leva para os 92 municípios, rodadas de negócios específicas com mulheres, e quando a gente tem a empresa âncora, sempre tendo uma mulher no posto de liderança. Porque como você falou, Carol, é interessantíssimo, e a gente precisa que as mulheres ganhem e alcancem a sua autonomia econômica. E a gente trabalha muito com capacitação, e a gente tem um trabalho muito afinado também com a GRIO. A gente não pode dar muito spoiler aqui, né, Elô? Mas a gente tem um lançamento próximo aqui, que é de uma linha específica, onde a gente estudou bastante essa linha de crédito, entendendo por que as mulheres não estavam conseguindo efetivamente conseguir a linha de crédito. E a gente acha que chega numa modelagem bem bacana aí para o próximo mês. E respondendo a sua pergunta com relação ao setor de energia, é um setor historicamente ocupado por homens. Mas o governador criou uma secretaria específica, que é a CNMar, que cuida de energia.
energia, óleo e gás. E a gente tem muitas mulheres, mulheres técnicas capazes, ocupando posições de liderança dentro da secretaria. E eu acho que um ponto que para nós mulheres foi muito importante é a Magda sendo nomeada presidente da Petrobras em 2024, que é uma representatividade para a gente. Acaba mudando um pouco esse estigma de que só homem ocupa o espaço de energia no nosso estado. A gente já percebe uma crescente onde mulheres ocupam esses espaços também. E já que a gente está numa escola de comunicação, queria puxar um pouco a conversa para as plataformas que são estudadas aqui nessa escola, né? E a mídia digital mudou a maneira como a gente trabalha e tem a tal da Creator Economy, né? Aquela economia dos criadores, fora os influenciadores, e há muitas influenciadoras também, mas em que medida, Carol, você acha que a Creator Economy acaba sendo um espaço importante para que mulheres, né, possam empreender e, de repente, se tornam empresárias a partir do digital? Eu vejo que, assim, primeiro, tem uma desigualdade no acesso, porque tudo que a gente fala, ele bebe primeiro na cultura, né? Então, se a gente tem essa assimetria entre homens e mulheres em tantas coisas, né? Na política, na liderança de empresas, em cargos na gestão pública, né? Isso não é diferente até no próprio acesso à internet, na possibilidade de ter uma renda para poder comprar um celular que possibilite um acesso à internet e tudo mais. Então, não tenho dados sobre isso aqui, mas eu sou capaz de apostar que há uma assimetria. Por outro lado, também é uma oportunidade, né, que possibilita que mulheres que são mães, né, e que não têm disponibilidade de sair de casa porque não tem com quem deixar o filho, né, e a gente sabe que isso ainda é muito associado a uma responsabilidade materna, né, seja pelo estereótipo de que é a mulher que cuida, seja pelo número avassalador de mãe solo que a gente tem, então realmente não tem outro responsável, né, para cuidar da criança. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que as secretárias podem falar melhor do que eu, mas eu vejo com bons olhos como oportunidades de capacitação e de a mulher que tem ali, faz o bolo dela, faz o doce dela em casa, né, ela pode levar aquilo, ter algum ganho de escala naquilo, né, e aprender a fazer um perfil para o seu pequeno negócio, aprender a acessar alguns dos programas que vocês mencionaram aqui, né, e que são programas de capacitação, e eu sei que existem vários outros. Então, eu acho que é uma oportunidade que eu não diria que equaliza, porque eu acho que as desigualdades não são equalizadas tão facilmente, mas acho que de alguma maneira dá sim oportunidade para essas mulheres que são a maioria no mercado informal de trabalho, né? Acho que esse é um dado importante de trazer. E como é que é o teu projeto de mestrado, Elu? E que diferença você acha que faz no teu vocabulário, no teu olhar, fazer um mestrado em comunicação digital? Tá sendo um desafio enorme, né? Vocês duas são da área, a minha graduação é Direito, depois eu fui para a área de Responsabilidade Social e Terceiro Setor, mas eu só quero voltar uma casa, só para falar que a Creator Economy é super importante para as mulheres, nesse movimento que a gente faz do Empreenda Mais Mulher, nessas rodadas de negócio. Claro que nunca a gente vai equalizar, como a Carol fala, historicamente, mas eu acho que encurta bastante o caminho. A vida dessas mulheres, mães solo, mães de crianças com deficiência, não é uma vida fácil. Então, a gente tem se debruçado sobre esses dados, sobretudo, inclusive para lançar essa linha de crédito para essas microempreendedoras. A Carol e a Fernanda e eu fazemos parte do Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino, então é muito importante que cada vez mais a gente ofereça ferramentas para que essas mulheres possam se capacitar. E eu estou aqui fazendo isso no mestrado, né? Eu quero agradecer expressamente a FGV, a BERJ, Fundação Itaú, porque eu sou bolsista. E eu sou muito honrada de fazer parte dessa casa, desse primeiro mestrado, porque ele também tem uma pegada muito forte para o terceiro setor, que é de onde eu venho, né? E hoje estou no público, mas uma hora eu estou com chapéu de terceiro setor, outra hora do setor público. E aqui tem sido um aprendizado enorme. Professores super competentes.
e, sobretudo, para mim, meu objeto de estudo é montar uma plataforma com dados. A gente não tem dados específicos no Rio de Janeiro relacionado a gênero. A gente tem um estudo muito profundo, um estudo relacionado à violência de gênero, que é o Dossiê Mulher, que é produzido pelo Instituto de Segurança Pública, mas os outros dados relacionados à saúde, à educação, a trabalho e renda, a mulheres empreendedoras. Então, o meu objeto é que eu possa reunir numa plataforma, né, que seja pública para a Secretaria, que fique para a Secretaria, um grande banco de dados relacionado a gênero do Estado do Rio de Janeiro. E aqui minha orientadora vai me ajudar a chegar nesse objetivo. Não, isso alimenta o desenvolvimento econômico. E ela me alimenta com os dados do desenvolvimento econômico. Alimenta, trazendo um pouco dado do e-commerce no Rio de Janeiro, nós crescemos 42% em janeiro, né? Muito reflexo de dezembro. E os principais segmentos foi moda, beleza, produtos de saúde, maquiagem, enfim. E é muito liderado por mulheres. Porque a plataforma traz muito isso, né? As mulheres transformando suas paixões em negócios muito rentáveis, né? Porque elas investindo ali na rede social, acaba que tem a flexibilidade do tempo também. Muitas mulheres têm que... O filho está na creche, mas tem que buscar o filho na creche, tem as tarefas domésticas. Então, elas acabam utilizando a plataforma como sendo um vetor ali de economia para a casa dela, para o sustento dela e de toda a família. Meninas, agora é aquele momento da conversa em que a gente bota no papo a inteligência artificial. É o seguinte, eu perguntei ao DeepSeek, que vem a ser aquele assistente de inteligência artificial chinês, como é que a comunicação, incluindo os meios tradicionais e as plataformas de redes sociais, pode ser usada nas políticas públicas em prol da equidade de gênero. Aí a resposta foi o seguinte... falou de conscientização, que as campanhas, né, na mídia e tal, conteúdo educativo sobre direitos das mulheres, isso pode ser uma ferramenta importante. Tem a questão da representatividade, amplificar as vozes femininas, como nós aqui nessa conversa, afinal de contas, combater os estereótipos, que eu acho que é algo bem importante. O combate à desinformação, obviamente, né? Aí, mobilização, que é apoiar hashtags tipo MeToo e tal, ainda que a gente saiba que hashtag é uma coisa que está meio caindo em desuso hoje em dia, dependendo da plataforma. Inclusão na mídia, né? Incentivar a paridade de gênero nos veículos de comunicação e engajamento masculino também, envolver homens na desconstrução de normas tóxicas. E aí dá um exemplo aqui da Lei Maria da Penha, né, que mostra como é que a mídia tornou essa questão da violência de gênero aí presente na nossa sociedade. Agora, chamou atenção para os desafios. Existem algoritmos enviesados, e a gente sabe que existe, por exemplo, o racismo algorítmico, né? Então, existe o machismo algorítmico também, e também o acesso desigual, que já foi trazido aqui. Então, o que vocês acham, garotas? A opinião de vocês sobre essa resposta aí da IA chinesa. O que você achou, Elô? Eu vou ficar com o copo mais cheio. Eu prefiro, porque a gente fala muito sobre violência, a gente já sabe, né? Não é mais, as mulheres já sabem tudo que elas sofrem. Então, eu vou ficar com o copo mais cheio, eu vou me ater na parte que a gente tem trabalhado enquanto política pública, que é o engajamento masculino. A gente, da Secretaria Estadual da Mulher, tem trabalhado muito com meninos de times de futebol, com rodas de conversa. A gente tem um projeto, uma coordenação CRH, que é um projeto de responsabilização e educação para os homens. Eu acredito, sim, muito que quanto mais cedo a gente começar a falar para os meninos, para os homens, eu acho que eles têm que lutar, como a minha orientadora vai falar um pouquinho para vocês, mas é parte da política pública inserir isso nos currículos escolares, inserir isso no dia a dia. Então, nós temos nos adiantado, talvez até com algum atraso, mas a gente tem percorrido times de futebol, times de base, 14, 16 anos, estamos capacitando toda a rede do Estado para falar cada vez mais para os homens, porque as mulheres sabem o que é misoginia, o que é machismo, o que é discurso de ódio, tudo que foi levantado na IA tá certo, né? Mas a gente, enquanto política pública, precisa letrar os nossos meninos e os nossos homens. Então, eu tenho um trabalho focado nisso. E aí é um ganha-ganha, né? Quer dizer, ganham os homens, ganhamos nós, ganha a sociedade, ganha a economia. Sim. É isso, Fernanda? É isso. Acho que é um ganha-ganha mesmo. E é o nosso trabalho que as respostas foram super assertivas e a gente já vem realizando isso nos nossos projetos, porque a gente tem que atuar nos 92 municípios, né, Elô? E a gente ainda percebe que alguns municípios não sabem
sabem ainda como conduzir. Muitas vezes as políticas públicas relacionadas ao empreendedorismo feminino tá lá linkada numa coordenadoria ou em uma assessoria, sem de repente um orçamento específico para cuidar do tema. Então o que a gente vem fazendo é trazer informação, colocar na prática esses projetos para a gente conseguir diminuir esse tempo, né? Segundo a ONU, são 300 anos que a gente precisa percorrer para a gente alcançar essa equidade. Mas cada dia que a gente está aqui, cada dia que eu tô lá na minha pasta, a Elô na dela, ou juntas com outras secretarias também, é menos um dia e a gente vai construindo uma sociedade mais igualitária e mais justa. E no meio disso tudo a gente tem a modinha das Threadwives, hoje em dia, em algumas plataformas. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento masculinista Red Pill. Aliás, a gente fez um episódio sobre isso e bombou. E acho que foi posta à luz sobre isso por parte da série Adolescência, que está fazendo um grande sucesso agora em 2025. E esse ponto, né, dos incels e tal, essa misoginia em última instância, mas é uma questão, talvez os homens também estejam na hora aí de se reinventar. Já passou da hora, passou, né? Desculpa me meter. Desculpa aí, né? Eu tô de pleno acordo, acho que já passou da hora. E eu concordo absolutamente com a Heloísa quando ela fala dessa educação de base, né? Porque eu acho que educar crianças e educar meninos e meninas é tarefa da sociedade como um todo, e sem dúvida nenhuma na administração pública, né? Isso é a tarefa do poder público, né? Pensar nessa educação. O único cuidado que eu tenho quando, a partir dos embates sobre essa série Adolescência, né? Não é o que falamos aqui, mas tem muito embate sobre como que as mulheres podem incluir os homens no diálogo? Eu só acho que a maneira de perguntar que tá errada, sabe, Leila? Porque eu não acho que as mulheres têm que incluir os homens no debate. Eu acho que os homens têm que participar do debate, né? Para isso, a gente tem os instrumentos públicos, que eu acho que é o papel de vocês, que eu apoio 100%, né? E para isso, os homens também têm que querer, né? Porque a gente, sem dúvida nenhuma, a gente não combate a violência, a misoginia, sem combater o autor da violência, né? Eu até não gosto particularmente do termo violência de gênero, porque eu acho que ele negligencia quem é o autor da violência, né? E quem sofre a violência. Então, na verdade, eu uso violência masculina contra mulheres, que é o que acontece, né? E que é o que está sendo reproduzido ali na série Adolescência com esses grupos masculinistas. Mas eu também acho que não tem muito jeito, assim, o avanço das mulheres na sociedade, embora mais lento do que a gente gostaria, a Fernanda trouxe aqui os 300 anos, né, para essa suposta paridade, o avanço na sociedade, embora mais lento, ele está acontecendo, né? As mulheres estão galgando espaços. E isso gera uma tensão, né? Não tô falando do homem, do seu companheiro, do seu pai, não tô falando desses homens, não tô individualizando, mas como classe, ele gera uma tensão, porque se os homens ocupavam 100% dos espaços de poder, para as mulheres ocuparem cada vez mais, eles vão ter que ocupar menos. Isso gera uma tensão, né? Então eu acho que os homens estão precisando de novas referências, né? Estão precisando de novas maneiras de ser e estar nesse mundo. Acho que os homens adultos, as fontes nas quais eu me informo e as que eu uso para educar mulheres, elas estão disponíveis para todo mundo. Então eu acho que os homens podem e devem ter esse interesse, essa iniciativa. Agora, no que se refere a crianças e adolescentes, aí eu tô 100% concordando que é uma tarefa da sociedade como um todo, né? Meninas, muito obrigada. Carol, Elô, Fernanda, foi um prazer bater esse papo com vocês, de verdade. Muito obrigada a vocês também pela audiência, por acompanharem essa nossa conversa. Se você está acompanhando a gente no YouTube, não deixa de seguir o canal. Bota lá seu comentário, bota lá seu like. Mesma coisa vale para o Spotify. Segue o programa, segue o podcast e você vai ser informado sempre que tiver episódio novo. E até o próximo Meio Tempo.